barcelonistas, bem-vindo a mais um Blaugrana Cast. Meu nome é Marília Falcão, eu sou do canal Barça e hoje estou na companhia de Gabriel Correia, repórter da Band Rio Grande do Sul e também participa do Future FC, e também o Ranieri. Obrigada pela presença de vocês. Então, deixa eu agradecer mais uma vez aí pelo convite. Eu tô sempre acompanhando vocês, né, pelas redes sociais. É um prazerzão estar aqui para falar de Barcelona, ainda mais nessa temporada que já colocou a frase anti-zica, mas o triplete tá vindo. Então, muito legal poder falar dessa temporada, porque eu acho que eu sou o cara que mais tem discutido nas redes sociais sobre muitas coisas do Barcelona que eu acho que estão boas e muita gente não concorda. Eu sei que o assunto hoje vai ser específico da Liga, mas tem muita coisa legal pra gente falar, então, mais uma vez, obrigado pelo convite e estamos aí. A gente agradece também, eu peço já desculpa pessoal, porque eu tô na raça aqui, mas assim, rouco, rinite alérgica, mas vamos que vamos, falar da La Liga, dessa hegemonia também, e é isso aí. Sobre a conquista da La Liga, e a gente vai falar um pouco sobre a hegemonia do Barcelona em território espanhol e também responder umas perguntas que vocês mandaram lá no Twitter sobre os assuntos relacionados à equipe. Vale lembrar também que a nossa próxima gravação será sobre a Champions e o Liverpool. Então, fiquem sempre atentos nos próximos dias, que será disponibilizado. Então, vamos começar nosso debate sobre o desempenho na La Liga. O que é que vocês acharam? O Barça começou muito bem, assim, começar bem é meio que retórico, mas desempenho para mim começou legal, o Valverde colocando Coutinho à esquerda, colocando no caso por dentro, né, como interior, no meio campo, como as pessoas gostam de dizer, né, pela ponta. Mas o primeiro indício que estava dando errado foi com Dembélé, Coutinho e Alba pelo mesmo lado. Isso meio que me assustou no começo da temporada, porque vale lembrar que naquele 8-2 contra o Esca, terceira rodada, o Barça sofreu um pouquinho e demorou a engrenar, né? Eu acho que foi uma liga que no começo parecia que ia ser muito acirrada, o Barça perdendo pontos, o Madrid também, o Sevilla querendo desgarrar, mas não conseguia. E após isso, salvo engano, após até o 5-1, o jogo até mesmo contra o Atlético de Madrid, depois, salvo engano também, o Barça conseguiu pegar a ponta da tabela e não soltou mais. Então foi uma liga para mim num sentido tranquilo, não no sentido tranquilo de pontuação, não de desenvolvimento do jogo. O que tu acha, cara? Eu acho que a liga ela começou bem e bem como o Rani disse, o Valverde tentou arriscar o que todo torcedor pediu, assim, tem que botar Messi, Suárez, Dembélé e Coutinho. Ele tentou, e ele tinha mais ele tinha mais um desafio, na verdade, acho que essa é a palavra, ele tinha um desafio que era ver o time sem o Iniesta dessa vez, né? Ele tinha um time muito sólido a partir daquele 4-4-2 da temporada passada, que o Iniesta era o meio esquerdo, o Coutinho era o meia direita, e aí ele tinha Suárez e Messi no ataque, e nessa temporada ele não tinha mais o Iniesta, então isso já mudava bastante o panorama, tanto que ele testou aí o Coutinho, Dembélé, Messi, Suárez, todo mundo junto, e os primeiros jogos mostraram que o time estava muito inconsistente, e a gente conhece o Valverde, ele é um cara que ele prioriza não a defesa, mas ele quer um time equilibrado o suficiente para não ficar sofrendo tanto na defesa, porque se você ataca bem, você acaba defendendo bem. Então e o time não estava atacando bem, apesar de ter 4 caras muito ofensivos. Então ele viu essa mudança, o time sofreu logo depois do início da liga, teve 4 jogos aí sem vencer seguidos, contra o Girona, o Leganés, o Bilbao e o Valência, e aí já se teve um pé atrás quanto àquele momento do Barcelona, mas mostrava já indícios, eu não quero falar nada sobre a Champions, mas na Champions já mostrou naquele período que tinha um ponto de corte. O Arthur começou a tomar conta na posição, apesar de jogar só sempre 70 minutos, ele é o jogador que mais foi substituído na liga dos titulares, então ele achou um ponto de corte e a liga ela foi realmente tranquila porque se tem o Messi, né? Quando você tem um cara que semanalmente
faz gol praticamente todos os jogos, dá pelo menos uma assistência em todos os jogos, não é por acaso que tem 8 ligas nas últimas 11. Não é por acaso que isso acontece. Então, pode ter tido uma briga de pontuação, mas acho que de maneira geral nunca foi ameaçado esse título. Pode ter sido que o Barcelona não ficou em primeiro todas as rodadas, mas também foi pouquíssimo período que ficou em segundo. Estava sempre brigando lá em cima. Então acho que foi complicado porque a liga realmente é forte. Tem muitos times médios que são muito complicados, times pequenos que irritam quando joga fora de casa, mas de maneira geral me pareceu uma liga tranquila porque o grande adversário, que é o Real Madrid, viu uma transição terrível e isso ajudou bastante. Também já é o 26º título do Campeonato Espanhol e veio com antecedência, né, na jornada 35, e como você falou, são 8 ligas em 11 anos. E não é fácil vencer La Liga, né? Existem muitas pessoas que desvalorizam o campeonato espanhol, que pedem muito pela Champions, e a gente entende, mas esse título tem um valor enorme para o Barcelona. Exato, porque assim, claro que a gente vive numa era em que a Champions League é o produto maior, né? Desculpa aí, galera, eu vou falhar algumas vezes durante a transmissão, o pessoal que está ouvindo, mas vamos embora. Muitas pessoas porque querendo ou não, é o principal produto, é o que chama mais a atenção do pessoal, passa a ser o principal interativo, tá na TNT, nas redes sociais de todo mundo, a rivalidade Messi, Cristiano, enfim. Mas a liga em si, até que o Barça nunca foi algo de criar uma hegemonia, isso a gente vai falar daqui a pouco. Começa com você pega o Cruyff chega no Barça e fala, não, nosso principal objetivo é o quê? Começar a ganhar a liga, começar a ser hegemônico em território nacional. E foi a mesma coisa que o Valverde, numa das primeiras coletivas, antes mesmo do Neymar sair, que ele falou, o atual campeão é o Madrid, a gente precisa assumir esse papel em território nacional para aí sim pensar na Champions League. E tem alguns jogos assim da Liga que eu lembro perfeitamente que a galera meio que, você jogou mal, e eu falei com o Gabriel ontem, que foi contra o Valladolid. E assim, o campo do Valladolid é tipo nível Série D de Campeonato Brasileiro. As placas estavam saindo, eu tava com medo, sei lá, muito medo mesmo, de algum jogador pisar em falso, ou torcer o tornozelo, ou até mesmo, sei lá, ter uma lesão no joelho. Foi uma partida que eu acho que o Barça ganhou. Aquilo não era futebol, aquilo era outra coisa, menos o futebol. E conseguimos vencer por 1-0. Acredito que a partir dali ganhamos confiança. E essas 4 partidas que o Barça não ganhou, culminou no jogo seguinte, que foi contra o Sevilla, que o Messi lesionou. Aí foi quando todo mundo ficou, nossa, será que vai, será que não vai? Mas deu tudo certo, o Barça foi campeão. E a gente pode citar algumas partidas que representaram muito bem essa campanha. Foi boa, no meu modo de ver, foi uma boa campanha. Não, eu também acho que foi uma boa campanha, assim. O Valverde, ele traz resultados na La Liga, assim, sensacionais. É indiscutível. Questão de resultado, ele deslancha de um jeito, assim, que é de admirar, de verdade. São muitos pontos conquistados. E o que é que vocês acham, assim, a respeito dos melhores jogos da temporada? O que é que vocês têm a falar? Quais foram os melhores jogos na La Liga? É até difícil pensar assim, mas a gente vai olhando de acordo com a temporada. E só antes de entrar, eu queria falar que essas 8 ligas em 11, elas são um pouco valorizadas porque se parece muito fácil, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, na Inglaterra, e a comparação sempre é com a Premier League, ninguém nunca falou que a Premier League era fácil entre 99 e 2009, quando o United foi campeão 8 vezes em 11 oportunidades. Então, ninguém nunca vai, a Premier League é muito fácil. E dessas 8 conquistas, eles foram em 2 períodos tricampeão. O Barcelona nunca foi tricampeão, foi tricampeão uma vez só, entre 2009 e 2011 com o Pep. Então, não é fácil, só que talvez seja desvalorizada porque a gente sempre ouve aquela parte, tem o Messi, ou enfim. Eu acho que talvez daqui a uns anos a gente vá e as pessoas vão valorizar um pouco mais o quanto significa a Liga. Mas falando em jogos, eu acho que difícil
a gente citar outros, por exemplo, já que a gente está falando sobre ter domínio por causa do Messi, não citar o 5-1 no Real Madrid. Eu acho que essa partida ela é bem emblemática, porque logo na Supercopa, antes dessa ali, na temporada passada, o Piqué dá uma entrevista que ele nunca tinha se sentido inferior ao Real Madrid, nunca na história. Desde lá, o Barcelona não sabe o que é sofrer pro Real Madrid. E esse 5-1 ele é muito emblemático porque ele tem uma baita atuação do Coutinho. O Coutinho ele faz uma partida muito boa mesmo, em cima do Nacho, do Modric, do Bale. O Suárez, ele mostra que ele estava numa temporada muito acima da média, mas tem um cara que, para mim, ele vai ser subvalorizado até ele ir embora, até ele encerrar a carreira aqui, que eu acho que vai acontecer, que é o Sérgio Roberto. Ele deu 2 assistências. O Sérgio Roberto é o terceiro defensor com mais assistências na liga, ele tem 7 assistências. E falar que ele não é importante nesse sentido me parece até errado, porque dizer que ele não sabe marcar ou algo assim, porque ele já marcou grandes pontas. É claro que o Mané na Champions, eu não quero entrar no assunto Champions, mas às vezes preciso citar, porque o Mané é um baita no driblador, não tem como sair ganhando 100% dos duelos. E aí depois entrou a parte física do Semedo, mas eu acho que o Sérgio Roberto ele é muito importante, principalmente ofensivamente. Ele pode ser um lateral pior que o Semedo, acho que isso pode acontecer, mas talvez ele entenda o Barcelona melhor, talvez não, ele entende o Barcelona muito melhor que o Semedo. Então ele tem 7 assistências na liga, ele tem uma assistência a menos que o Jordi Alba, que todo mundo elogia, por que o Sérgio Roberto não? Então eu acho que tem esse ponto. Eu acho que esse jogo ele é emblemático, mas tão emblemático quanto, e mais porque a atuação não foi das melhores, mas depois ela foi num ápice por causa do Messi também. Acho que jogou contra o Sevilha, no Saint-Pizjuan. Eu acho que mostrou que o time podia mais também. Eu acho que ali foi um ponto de corte interessante na temporada. Talvez eu ficasse com essas 2 partidas hoje, se eu tivesse que escolher as melhores da liga. Foi as que eu mais gostei, além do jogo contra o Betis lá no Villamarín, né? Eu acho que foi muito legal, porque o time jogou com 4 meio-campistas e todo mundo achou, não vai dar certo isso, não tem como. E o time dominou do início ao fim, depois de ter perdido em casa, né, na ida contra o Betis no Campeonato Espanhol. Então acho que eu poderia pegar os 2 jogos contra os times de Sevilha e pegar esse 5-1 contra o Real Madrid, para mim é muito emblemático. E contra o Madrid também a gente precisa lembrar, e aí tem algumas pessoas que falam, porque vocês não criticam o Valverde. Tem um ponto no jogo contra o Madrid que é fundamental, que eu fiquei praticamente gritando, que foi algo semelhante ao que aconteceu com a Roma. E o Barça fez 2-0, tomou o gol do Marcelo, ok, natural. Só que aí o Barça começa a tomar um sufoco muito grande pelo lado do Sérgio Roberto. E eu, troca, coloca o Semedo e joga o Sérgio pra ponta. E, salvo engano, foi o Modric que meteu uma bola na trave e seria o 2-2. E eu, meu Deus do céu, a gente vai tomar um empate, né? Só que aí o Valverde tem uma ótima leitura de jogo. Isso é incontestável, não dá para falar mal dele com relação a isso. O problema é quando ele faz a leitura e demora a substituir. Ainda bem que nesse jogo contra o Madrid, tirando os sufocos e tal, ele conseguiu mudar a tempo. E partindo do que o Gabi falou também, Gabriel, as 2 partidas, lógico, contra o Sevilha, no golaço do Messi. O jogo contra o Betis tem aquele gol memorável, porque a gente fala do Messi, falar de gol memorável do Messi é algo, assim, corriqueiro, acontece todos os dias, né? Mas mas eu também gostei muito de uma partida que foi contra o Levante, 5-0, que assim, parecia que o time estava jogando, sei lá, tudo bem, é o Levante, é uma equipe fraca, teoricamente fraca, né? Mas foi um jogo tão natural, tão natural, envolvendo o adversário, criando muitas oportunidades, que fica no meu olhar, assim, na minha retina também, que esse jogo foi bem legal. Um também que eu fiquei muito nervosa foi o jogo contra o Villarreal, foi o 4-4. Nossa. Foi indescritível, aquele último gol, nossa senhora, foi pra gente gritar. Nossa. O gol do Suárez, né? Foi contra o gol do Suárez. Aquele jogo o Barça poderia ter. É um jogo memorável, assim, que evidencia alguns pontos. Foi o Mtiti que voltou, né, Gabriel? Se não estiver enganado agora. Ele voltou e tem um jogo legal logo depois. Eu acho que esse Real eu tava trabalhando no dia e foi bem complicado, porque eu saí de casa
tava ganhando, eu cheguei no trabalho, tava 4-2, eu falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Da partida, E aí... o Coutinho e Malcom fazem gol e você pensa, nossa, vai ser goleada. Exato. O time perdeu 3-0 ali, seria o gol do 3-0. Foi uma partida bem movimentada também. Foi louca. O Umtiti, assim, visivelmente fora de forma. Fora de forma, não vou falar dessa maneira porque eu não tô lá para avaliar se o cara tá ou não fora de forma. Mas assim... sem ritmo, né? Totalmente sem ritmo. Questão técnica, dava para perceber. E o legal dessa partida é porque serviu como um alerta pro jogo seguinte, que foi contra o Atlético. Que a gente vence 2-0. Mas é porque o Diego Costa foi expulso. Mas antes disso, o Coutinho tinha perdido um gol. O Jordi Alba perdeu um gol que foi num passe. Desculpa, gente. Foi num passe pornográfico do Messi. Desculpa o termo. Mas foi num passe assim, excepcional. E o Barça ganha aquele jogo num lance individual. Um chute certeiro do Suárez. Ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer o mais difícil, os gols mais difíceis. E perde mais fácil. Então é algo meio que a gente espera do Luizito. Mas outro jogo que, assim, acendeu. Agora o Barça realmente vai ganhar e não tem jeito. Porque também, se o Atlético vence ali, diminuiria a diferença de pontos e teria uma La Liga também em aberto. Mas vencemos e encaminhamos o campeonato também. Não, e é interessante que todos os jogos que a gente tá falando, dificilmente a gente fala de alguma virada, né, do time do Barcelona, assim, porque dominou muito o campeonato, mas é legal ver, e aí eu tava pesquisando sobre isso e acabei encontrando no perfil, é legal que o Barcelona ficou só 400 minutos atrás do marcador na Liga. Agora ficou mais porque eu tenho esse dado antes do jogo contra o Celta, e aí contra o Celta acabou perdendo de 2-0, mas antes do jogo contra o Celta, de todos os jogos da Liga, o Barcelona ficou só 12% do tempo atrás do marcador, então assim, é um time que dificilmente sai perdendo. E não é porque a Liga é fácil, é porque realmente é um time muito equilibrado, é um time que sofre pouquíssimo, é um time muito consistente. Então, quando o cara fala, não teve nenhuma virada, não teve virada, assim, teve empates, mas virada, pode ter tido uma ou outra, mas dificilmente tem virada, porque o time dificilmente sai atrás do marcador também. Teve contra o Raio, né, que o Raul de Tomás fez o gol 1-0 e depois o Barça virou, né? Isso, acho que essa foi a única, assim. O resto é possível empate, porque aí o time faz o gol contra o Bilbao, por exemplo, que o time fez o 1-0 e aí depois empatou. Enfim, o Atlético também, de Madrid, 1-1. Dificilmente é um... Aí tem contra o Betis, que perdeu, mas tipo, são pouquíssimos minutos. Contra o Betis talvez tenha, a maior parte do tempo tenha sido contra o Betis, desses 400 minutos. Então... Contra o Valência também, né? 2-0, eu acho, 2-0 em casa. 2-0, 2-2, né? Isso, vai buscar também um jogo. Tem um jogo que eu não vou conseguir lembrar agora, que o Messi faz o gol e comemora como nunca, assim, uma comemoração que eu fiquei, nossa, o cara tem sangue nos olhos mesmo. É contra o Valência. É contra o Valência. Tem o jogo contra o não me fugir aqui, a gente falou do Atlético de Madrid, mas o próprio jogo contra o Villarreal, que a gente tá citando agora, o Barcelona ficou atrás do placar por bastante tempo, tanto que os gols foram quase os 90, os dois, né? Um foi aos 93, o do Suárez, acho que o do Messi foi aos 87, 88, então é um time que sofre muito pouco, é um time que dificilmente sai atrás do marcador. A gente também poderia falar sobre Piqué, né? Que no começo estava sendo muito criticado e teve um avanço no rendimento muito forte, tanto que a gente quase nunca ultimamente está falando de algum erro da nossa zaga. Nossa zaga está muito bem. Eu sou soldado do Piqué, viu? Eu sou eterno soldado de Gerard Piqué, porque eu acho que o Piqué, ele tem... Não é um problema isso, mas... Porque ele é um jogador pesado, ele não é um zagueiro rápido, ele não é um zagueiro velocista, ele não é um Varane que sai correndo do meio campo até o atacante, é capaz de ele ser mais rápido que o atacante. Mas ele precisa muito estar com o físico no topo, ele precisa estar no físico no auge. E essa temporada, quando a gente fala muito sobre o time acaba não rodando, o time não gira, o Piqué, ele tem um fator para mim primordial nessa atual fase dele, ele não joga mais pela Espanha. Ele não tem mais a data FIFA. A data FIFA serve para o Piqué fazer um treino leve na Catalunha para descansar.
Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso foi fundamental para o Messi estar assim nessa temporada, além, é claro, dos jogos que ele foi reserva. De fato, o Valverde conseguiu fazer isso na Liga em vários jogos, na reta final principalmente, que era o mais importante, que era visando a Champions, mas na Liga acabou sendo reserva. Eu acho que para o Piqué isso é fundamental, para um cara que é muito físico, ele precisa estar com o físico no auge, porque acima da média, o Piqué ele é acima da média. Ele encontrou um parceiro que dá tranquilidade para ele, que é o Lenglet, nada contra o Umtiti, mas o Umtiti gosta muito de jogar mais acima, né? Ele joga mais próximo do meio campo, porque ele é um zagueiro muito físico e de mais velocidade, tanto que ele foi lateral esquerdo muitas vezes no Lyon. E o Piqué, ele tem uma qualidade que a gente não vai falar muito na carreira, porque o Barcelona não deixa, que é como ele sabe defender a área dele. Assim, o Piqué ele é um monstro dentro da área. Ele é um absurdo, mas no Barcelona ele nunca precisou fazer isso, porque o time do Pepe jogava praticamente no meio de campo só adversário, o time do Luiz Henrique jogava no meio de campo adversário, o time do Valverde tenta dominar no meio campo adversário, então, e o time do Valverde sabe defender, na verdade, está um pouco mais atrás, mais embaixo, e isso faz o Piqué defender a área, só que tanto que o Barcelona sempre sofreu quando é contra-ataque, o Piqué não é rápido, a gente sabe que o Piqué não é rápido, então essa temporada para mim é crucial, ele não ter os jogos da Espanha para ele descansar, e ele não precisa correr atrás do atacante porque o time marca um pouco mais embaixo muitas vezes, então ele não precisa sair correndo, e o posicionamento do Piqué, ele acho que dispensa qualquer tipo de comentário, ele é muito acima da média. É impecável mesmo, assim, o presida, né, como a gente costuma chamá-lo também, essa questão que o Gabriel levantou do Lenglet é fundamental, porque assim, a gente lembra do Lenglet, foi contratado para ser o reserva imediato do Umtiti, né? Pessoal, vamos lá ver, o cara já está adaptado à liga, enfim. Eu lembro que o Lenglet começa mal, que ele é expulso, se não me engano, na estreia dele. Eu não vou lembrar só precisamente na estreia dele na La Liga, mas ele foi expulso. E foram 2 gols que o Barça tomou, ele colocando assim, foi tentar desviar o chute, entrou, um foi pela Champions, outro foi pelo campeonato. Só que após isso, o cara foi impecável. Não tem, assim, não dá pra gente tirar um A, não dá pra gente falar, o Lenglet isso. Não, temporada impecável. Uma dupla que atuou muito bem, foi como o Gabi falou. O Lenglet não adianta tanto, né? Mesmo ele podendo jogar pela lateral, não é algo tão habitual. Mas a temporada do francês o Lenglet é francês, agora eu dei uma... francês, né? Dei uma viagem francês. Então, assim, seria até uma pergunta que a gente iria trazer, no caso, iria levar para o final do programa. Mas a temporada do Lenglet é absurda. Incrível. Eu sei lá, vou arriscar dizer que se o Umtiti estivesse bem, o Lenglet estaria ali pau a pau com ele. E eu não sei quem seria titular. Acho que pro modelo talvez o Lenglet, mas eu gosto muito do Umtiti. Eu gosto muito dele, mas talvez o Lenglet seja o cara ideal para essa defesa. Ele me lembra muito, dadas as devidas proporções, por óbvio, no estilo Rafa Marques de jogar, de ser um zagueiro muito técnico, né? O passe longo, né? Ele tem um passe longo muito bom mesmo. Eu lembro de conversar com alguns amigos quando ele estava no Sevilha, na Champions, quando ele parou o Lukaku. Eu falei, o cara é franzino desse tamanho, segurou um tanque que é o Lukaku, velho. E ele não segurou na força física, ele segurou no jeito, ele tinha antecipação e tal. Eu falei, quando o Barcelona trouxe, eu só lembrava desse jogo, eu falei, acho que essa contratação foi bem ideal, assim, ainda mais na época era para brigar com o Titi, mas acho que se mostrou mais que pronto para qualquer outra coisa. Exato. Bora lá, Maria, pode explanar seus gols aí, pode falar o que você... Hoje está liberado, hoje é campeão, ninguém lembra que a gente perdeu ontem, quer dizer, eu acho, né? Mas jogou ontem? Mas ontem, muita gente falou que foi um jogo horrível, e assim, eu não achei horrível. Eu estava até comentando aqui antes que foi um jogo mais para a gente ver o individual do que o coletivo, porque eles não estão unidos para jogar um jogo como esse. E também não precisavam mais da vitória, né? Porque a gente já ganhou a Liga, então era mais para cumprir tabela mesmo, né? Exato. O Gabi pode falar, porque antes ele mandou no Twitter que seria um jogo para observar X jogadores. Você pode falar aí, Gabi. Eu fiquei feliz com a vitória porque eu gosto muito do Celta. Eu acho que o Celta não pode cair. Então eu gostei
da derrota. Você secou, cara? Você secou? Eu sou defensor de Iago Aspas, né? Então eu gosto muito de Iago Aspas. Eu não podia ver ele na segunda. Então, mas não é nem isso. Acho que difícil a gente analisar, bem como a Marília disse. Acho que tu vai analisar um time que joga uma vez a cada década junto, não joga junto nunca. Foi legal de ver algumas coisas, triste pela lesão do Dembélé, que é o que parece 3 semanas fora, uma pena. Provavelmente só voltaria numa eventual final de Champions, e perde final de Copa, perde essa reta final do Campeonato Espanhol. O Valverde colocou para dar ritmo, né? Mas e até na explicação depois ninguém sabe o que aconteceu, porque ele aqueceu super bem e a lesão foi com 4 minutos. Então ninguém entendeu bem como é que aconteceu essa lesão, mas eu gostei particularmente de estar falando do zagueiro, do Piqué e do Lenglet. Eu gostei muito do Todibo, que veio do Bordeaux. Cara, ele é bom, esse zagueiro. Eu gostei muito do que vi. Rápido, né? Nossa. Oi? Se lesionou. Uma pena. O Todibo, ele me lembra muito... Eu odeio fazer comparação, porque sempre vai ficar, então ele é igual. Não é igual, tá, o jogador, mas é que às vezes pro pessoal entender quem ele parece, precisa citar alguém. Ele me lembra muito o Varane. Ele é alto, ele é forte e ele é muito rápido. Ele tem muita imposição física, assim. Eu acho que ele mais um período, acho que vai ter mais 1, 2 temporadas, talvez uma temporada até emprestado, não sei se vai ser o caso, até porque eu não sei se o Vermaelen fica mais uma temporada, então provavelmente o Todibo podia ser o quarto zagueiro, junto com Piqué, Lenglet, Titi, Todibo, não sei se vai vir o Delite, mas enfim, isso é outra história. O Todibo me lembra, ele tem muitas características parecidas com a do Varane, de ser alto, ser forte e ser muito rápido. E ele mostrou isso no jogo contra o Celta, porque às vezes ele era o último defensor e ele buscava o cara na velocidade e falava assim, meu Deus, ele é um tanque, ele é muito grande. E ele jogou de volante já, então ele tem uma qualidade. Ele é meio ele é arrojado, eu diria, na saída de bola, porque ele já jogou de volante, então ele é meio doido às vezes. Mas eu acho que bem treinado, eu gostei muito dele. E do Puig, eu acho que todo mundo elogia. Eu vou ser só mais um que vai elogiar. O Puig é o amor da Marília. É uma criança no meio de gigantes, né? Ele mostra muita qualidade, muita. Ele toca, ele aparece, ele sai, abre espaço, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. E com relação ao Todibo, como queiram, assim, o pronúncio, dá a impressão que, por vezes, né, ele deixa o cara tomar assim, em ação para depois acelerar. Ele tem tanta velocidade que ele consegue se recuperar, é incrível. Exato, e ele acaba tomando a frente do cara, né? Porque ele é muito forte. Exato, o cara é um tanque, infelizmente lesionou. Mas, assim, ontem eu confesso que estava assistindo o jogo do Barça, mas meu foco foi o jogo do América, então fiquei assistindo os dois. E eu gostei muito do jogo, assim, não espetacular, do Alenhar. É um cara que você vê que tem um toque de bola. Eu acho o Puig mais talentoso tecnicamente. Pra deixar claro, não tenho preferência, mas eu acho o Puig mais talentoso. Só que o Alenhar, eu já vi de outras temporadas também, tem uma certa confiança. Falta ele teve um lance que o Puig mete uma bola e ele não consegue dominar e chutar com a direita, então falta um pouquinho disso, mas dá para perceber que ele é um bom meio-campista, dá para confiar no cara para os próximos anos, com certeza. Eu creio até que ele está se adaptando a essa função, né? Acho que na base ele é até um ponta direita. Ele era um ponta na base. Mais armador, acho que... E é legal, é bem isso, que o Puig pode ser até mais talentoso, mas não dá para descortar o Alenhar, porque ele fez todo um processo para entrar nesse time A, que é o que está acontecendo com o Puig, então pouquinho a pouquinho acho que ele vai ser bem importante nessa temporada. Não dá pra... De ontem não dá pra falar tanta coisa assim, dá pra você evidenciar que o Boateng, tudo bem que ele é um cara que destoa muito, só que eu vi muitos comentários ontem no Twitter, e assim, gente, o Valverde, ele colocou a equipe, ele sabia que ele joga com essa equipe, porque terça-feira o Barça consegue aquele placar, nós somos campeões da Liga, e é claro, ele com a comissão, vai jogar fulano. E com 2-3 não dá para evidenciar nenhum tipo de entrosamento. E o plano de jogo dele vai para o espaço quando o Dembélé lesiona. E o Dembélé iria municiar muito o Boateng. Eu não estou defendendo o Boateng de forma alguma.
tem todas as suas limitações, só que da partida de ontem a gente não pode fazer nenhum isso ou aquilo, que até o plano de jogo foi embora com 4 minutos, para uma equipe totalmente reserva. E pro principal jogador, que para mim era o Dembélé, dentro de campo, ele se lesiona com 4 minutos, e entrou o garoto que, sinceramente, desculpa, gente, eu não conhecia o menino da base B, do time B. Eu conheço o Ig, o AG, o Todipo que jogou ali, alguns outros também, mas eu não conhecia ele, então tomei um choque. Falei pra Marília em off, tomei um choque, o cara entrou, eu nem sabia quem era, mas tudo bem. Colado, uma coisa assim, Colado, acho que o Alex Colado. Já ouvi maravilhas, mas nunca vi jogar. Eu já ouvi maravilhas do querido. E sobre o Silence, hein? Que provavelmente vai deixar a gente na próxima temporada, né? O Silence é aquela coisa, é um grande goleiro. Assim, seria titular em várias equipes. E a gente tem o Ter Stegen. Eu acho, assim, é um entendimento, eu não tenho nada concreto. 2 bons goleiros. Não dá. Não dá pra colocar. Porque assim, você fica com 2 goleiros top de linha, vamos colocar dessa forma. Top de linha, eu acho. Silence, top. Não sei se é top 5 do mundo, isso aí é outro papo. Mas o Silence, ele tá fazendo um planejamento de carreira. Tem um processo na Holanda, que não jogou a última Copa, que não jogou o Euro também. Ele é titular da seleção, ele precisa de ritmo. Eu vou ficar triste, claro, porque é um goleiro muito confiável. Mas é uma opção de carreira do cara. Não dá pra gente crucificar ou dizer, ele fez certo, fez errado. Não dá pra crucificar, dizer, tá errado. Mas acredito que seja uma boa pra ele sair, não pra gente, nós somos torcedores, mas pra ele, projeto de carreira, visando o ritmo de jogo, visando a seleção, visando tudo também, né? Até mesmo um aumento de salário que ele merece também. Assim, querer jogar. Não acho nenhum tipo de exagero ele querer sair, porque ele vai sair, né? Parece que já é certo. Então, eu não sentencio a dizer, ele tá errado com relação a isso. Plano de carreira, a gente sabe muito bem que o Stegen é o dono da posição por mais, 5, 6, 7 anos, não sei. E eu acho que bem mais, viu? Bem mais, Mas seria uma boa. Hoje eu não consigo pensar num goleiro. Ontem eu vi rumores do Jan Sommer, que também seria algo parecido com o Silence, que é um goleiro titular da Suíça, e o Lopes, né, que é o goleiro do... Não vou lembrar, o Paulo Lopes, que eu acho que é do espanhol. Do Betis agora. Do Betis, ele jogou no espanhol e foi pro Betis, isso. Seria uma boa o Paulo Lopes também. O Sommer seria algo similar ao Silence, que é um goleiro bom, muito bom. Para mim é o top 3 da Bundesliga nessa temporada. Só que seria algo bem similar, porque é um goleiro titular da seleção suíça, querendo ou não, tem um grande holofote lá na Alemanha, e ficaria também, é confiável, muito pegador de pênalti, sabe sair assim, sair bem do gol, debaixo das traves ali, joga bem com os pés, tem isso. Mas eu não tenho nenhum preferido até agora, eu preciso pensar, deixar a temporada acabar. O que é que tu acha, cara? Eu acho que acabou acontecendo a mesma coisa que foi quando tinha o Bravo como titular e o Stegen no reserva, tanto que o Stegen por pouco não saiu e ele foi o goleiro campeão da Champions, né, 14 e 15. Então é muito complicado gerir um elenco assim, uma pena porque a qualidade do Silence é inegável, certamente vai ser titular no projeto que ele decidir ir. Acho que ele tem, não sei se nos tops da Europa, mas provavelmente num clube grande ele tem a certeza de que pode ser titular. Na própria Roma, eu estava conversando com um amigo, apesar dos pesares entre Roma e Barcelona, acho que na Roma ele seria titular, por exemplo, com certa facilidade e daria tranquilidade de novo pro gol. Enfim, eu acho que ele tem projetos para ir, uma pena, porque acho que o Barcelona não teve uma dupla tão confiável há bastante tempo, apesar de ter Bravo e Stegen. O Stegen não estava no nível que ele está hoje e o Bravo era bom, era naquele período, mas acho que essa dupla hoje é muito bom mesmo. Então, olha, uma pena, mas eu acho que se tem opções para buscar, pode ser um pouco, eu acho que não se deve gastar tanto dinheiro, talvez um cara mais experiente seja bom para ficar no banco, não sei se um jovem, mas eu acho que opções, acho que teremos.
Assim, é como a gente estava conversando no início, muita gente acha que ganhar a La Liga é fácil por essa regularidade, mas não é bem assim. A gente sabe que não foi sempre assim, muito pelo contrário, agora que estamos tendo essa possibilidade de ganhar mais vezes, não é? O Messi, principalmente, que tem feito assim temporadas incríveis, numa regularidade sensacional, principalmente porque La Liga é muito de regularidade, não é? O jogo é jogo, ponto corrido. E o que é que vocês acham sobre essa hegemonia do Barcelona? O que é que vocês têm a acrescentar? Assim, a gente tem a falsa impressão que aqui não vai se Liga A é melhor, se Liga B. É um processo cíclico. A gente tem que lembrar que nos anos 80 e 90, o Eldorado do futebol, assim, o ápice era jogar na Liga Italiana. Nos anos 90 começou a evidenciar um campeonato espanhol. Nos anos 2000 a Premier League cresceu muito. Então, as pessoas precisam entender, cada um tem seu gosto particular e a gente precisa respeitar. Eu prefiro a Premier, eu prefiro a Bundesliga, ok. Só que no campeonato espanhol, o Barça nunca havia sido, no caso de um tempo para cá, bicampeão, era difícil, 2005, 2006. Tinha sido tetra com o Cruyff, 91, 92, 93, 94. Só que é algo muito complicado. Se a gente for pegar o século, no caso 2001 para cá, o Madrid havia sido campeão, bicampeão seguido no caso, o Barça também, mas era algo muito difícil. E conseguir tal feito só evidencia também esse projeto, que é vamos retomar primeiro, pensar em solo nacional, né, em solo espanhol, e para aí sim ganhar Champions, ou evidenciar isso, potencializar. Porque não é toda hora que um time vai ganhar Champions 3 vezes, o Real Madrid é um ponto fora da curva. Então eu gosto muito dessa ideia, porque não me entendam mal, o campeonato mais difícil para mim, aí é uma opinião bem pessoal, é o espanhol, porque você tem 8 meses jogando, você precisa ser regular durante 8 meses, e é algo super difícil, muito difícil mesmo. Mas é porque só tem o Real Madrid, o Atlético. Não, tem o Betis com boas ideias, você tem mesmo o Celta muito mal, mas o Celta fez uma boa temporada passada, você tem equipes como o Girona que tocam bem a bola, a gente pode pegar vários exemplos, e é difícil ser bicampeão na Espanha. O Barça vem conseguindo isso, primeiro com o Pep, 9, 10, 11, vem o título que consegue os 100 pontos, depois o Barça perde para o Atlético de Madrid, e vem o Lúcio, consegue 2 ligas, aí vem o Madrid também, né? É tanto que o Madrid acendeu o alerta, o Barcelona ganhando muito, ganha em 17 e 18 e 19, só evidencia o projeto do Valverde. O projeto do Valverde inicial, como ele falou. Estou reiterando isso. Vamos primeiro focar no campeonato nacional. Depois disso a gente consegue ver e adaptar situações para Champions. Pode falar, Gabi, agora, porque minha voz está fazendo espaço. Eu acho que, como eu falei antes, a Liga, e bem como o Rani disse, né, a Liga ela prioriza o time mais regular. Eu acho que isso é negável, qualquer campeonato de pontos corridos é assim. Então, ser campeão 8 em 11 é um absurdo. É um absurdo de grandioso isso. Como eu falei, se as pessoas acham grandioso o que o Ferguson fez com o Manchester United, de ganhar muitos campeonatos ingleses e buscar o Liverpool e passar o Liverpool nessa disputa, não tem por que desmerecer o que o Barcelona fez também. Ganhar 8 em 11, eu acho que isso é muito grande. Isso é muito grande. Prioriza quem sempre foi mais regular, em que pese não ter vencido a Champions em diversos momentos, por N motivos, por jogos bastante específicos, porque o Barcelona também, de maneira geral, acabou sendo regular na Champions, mas teve jogos e noites muito ruins. Vide a derrota para Roma na temporada passada. Mas tem... Cara, é que é difícil tirar isso do Messi, porque é o jogador mais regular há pelo menos, sei lá, desde que ele estreou. Desde 2004, 2005, talvez seja um dos jogadores mais regulares do mundo. E não é uma regularidade de nível médio, é uma regularidade de nível melhor do mundo. É uma regularidade de jogador que poderia ganhar a bola de ouro todas as temporadas que disputou, com uma raríssima exceção aqui ou ali, sendo bem sincero.
pelo que ele apresentou regularmente, semanalmente. Aí, em alguns jogos de Champions, pode não ter ido tão bem, é verdade, mas acho que isso mostra como o time é regular, e de diversas formas. Teve um time de 100 pontos, como o Tito, teve um time de sei lá quantos gols com o Guardiola e passando por cima do Real Madrid como se fosse uma brincadeira na primeira temporada do Mourinho. Tem o time que na temporada passada não tinha Neymar e conseguiu ganhar com Paulinho, André Gomes, companhia. Então, assim, mostra a regularidade, mostra como o time conseguiu manter uma constância nos últimos 11 anos para ganhar 8 taças. Não é fácil fazer isso. Na Itália, a Juventus ganhou 8 das últimas 8 de 8. Isso é um absurdo. E o nível italiano, para mim, hoje é muito mais baixo do que é o resto, porque a Juventus ela é um super time. A Juventus é um gigante comparado ao que são os adversários na Itália hoje. Não estou desmerecendo os 8 títulos, mas a diferença de nível hoje, para mim, é bem grande. A gente vê porque os times italianos não estão nunca concorrendo a algo gigante sem ser a Juventus. Então, ganhar 8 de 11 é um absurdo. Como eu disse, eu acho que a gente só vai valorizar daqui a uns 10, 15 anos, quando eu acho que vai começar a regularizar de novo. Aí vai ter outro time ganhando, pode ter um Atlético, pode ter um Real, aí pode ganhar o Barça de novo. Mas eu acho que repetir o que está sendo feito agora é muito difícil fazer. É muito difícil fazer. Até porque na história do Barça isso aí como a gente já tinha frisado, só um tetracampeonato, assim, pegando algo recente mesmo, 30 anos pra cá, vai. E quando o Messi surge, o Barça tá muito atrás, né? E começa a empilhar, já são 10 títulos de liga do Messi, né? 10. Se eu não me engano. 10 títulos, então o cara só tá atrás do Rento, que jogou no Real Madrid, que tem 12. Então, assim, é algo fenomenal. Não tem como desmerecer. A gente pode partir também para outro exemplo. O Gabi citou a Premier, tem a Bundesliga com o Bayern sempre ganhando. Apesar de que o Borussia, vamos ser bem sinceros, o Borussia deu uma amarelada essa temporada, porque tinha 9 pontos, então nem sempre há desmerecimento de um ou favorecimento do outro, que um é predador, então porque só tem 2 equipes na liga. É puro planejamento, você visando ser mais forte dentro de campo, fora de campo, no setor administrativo, mesmo o Barça sendo uma bagunça, setor, mas a gente consegue pegar isso. Esses 2 anos do Valverde, querendo ou não, ele tem um certo grau de amizade com o presidente, ok, isso aí fica com eles. E é excepcional que o Barça faz 8 de 11, meu Deus. E se mantiver nesse ritmo, a gente pode ter, sei lá, uma diminuição do Madrid para o Barcelona na Liga ainda mais acentuada. Concordo totalmente. Eu acho que essa regularidade do Barcelona é sensacional. Não tem por onde, é muito incrível mesmo. A galera mandou algumas perguntas para nós lá no Twitter e eu gostaria que vocês respondessem. O Isaac dos Anjos pergunta para vocês, visando um futuro, como nomes de Setien, o Eric do Ajax e o próprio Xavi Hernandes, seriam nomes interessantes para treinar o Barcelona? Começa com Gabriel. Eu acho que eu tenho a opinião mais impopular do mundo sobre o Setien. Depois de conversar com alguns espanhóis, eu descobri que ele é arrogante. E eu descobri isso também numa coletiva dele contra o Leganés, que ele disse que o Leganés só faz 3 coisas bem. E ele tá atrás do Leganés, né? Eu gosto muito da ideia do Setien, só pra deixar claro. Não é que eu não goste da pessoa e do jeito. Mas eu acho que há um certo exagero na forma como tratam o Setien. Vou citar esse primeiro caso, depois eu cito o Erik ten Hag e o Xavi. Eu acho que o Setien, ele tem uma ideia muito interessante, mas ele tem muitos problemas ofensivos. Ele não consegue armar um time ofensivamente bem, como muita gente acha que ele chegaria e armaria o Barcelona, que ia voltar a ser o time do Pepe, que ia dominar todo mundo, que o Messi ia ser o cara de 2010, 2020, e é isso aí. Eu acho que não vai acontecer isso, infelizmente. Gostaria muito mesmo, mas eu acho que não. Eu acho que o Setien é um técnico que gosta de ter a bola, que ele vai priorizar isso, mas não é o técnico ideal. Eu acho que as coletivas eles não são... Por exemplo, o jeito que ele trata outras equipes, eu acho que não é uma maneira muito boa assim,
de um cara que o Barcelona traria, assim. Eu acho muito difícil o Guardiola pegar e falar, tá, o time faz 3 coisas bem. Se perdesse por 3-0, ainda mais depois de perder por 3-0. Eu acho que o Guardiola não falaria isso. O Valverde não falaria isso, o Luiz Henrique não falou isso. O máximo que o Luiz Henrique fez, e eu gostei muito na época, foi que quando tomou 4 do PSG, disse que se o PSG fez 4, ele podia fazer 6. Mas aí ele só tá valorizando o time dele, né? Ele nem tá desmerecendo o PSG, era confiança. O Tito nem se fala, um gentleman, uma pena não tá mais entre nós. O Tata até sofreu por isso, acho que ele era até demais um gentleman. Quanto ao Erik ten Hag, eu falei isso há alguns dias no meu Twitter, que muita gente quer que o Barcelona jogue com pressão e marcando lá em cima como se fosse o Ajax. Gente, o Barcelona é um time com os principais jogadores que têm mais de 30 anos. Piqué, Busquets, Suárez, Messi, Rakitic, todos esses caras têm mais de 30 anos. Eles não vão correr que nem guri, que nem o Frank de Jong, que tem 21 e deve ter uns 5 pulmões ali. Não é que nem o Delight, que tem 19. Não vão correr assim, eles não vão. Pode ter uma ideia ali? Pode. Mas o Messi e o Suárez não participam da fase defensiva. Vocês acham que o Ten Hag ia fazer do mesmo jeito se ele tivesse 2 jogadores que não marcassem? O Tadic, o Neres e o Ziyech, eles marcam pra caramba. O Van de Beek, ele marca pra caramba. O Frank de Jong marca pra caramba. Pra não dizer outra palavra, pra não ser feio. Assim, não vai chegar. Já o Xavi, eu acho que mais umas 2 temporadas. O Xavi é o mais próximo, talvez, do que a gente espere. Ele é enraizado. Talvez ele seja o melhor jogador da história da Espanha, né? Ele tem o DNA preso nele do que o Barcelona talvez queira. Eu espero realmente que ele vire um bom treinador. Eu espero que ele não se apegue exatamente, porque muita gente fala, o Guardiola ele só pensa naquilo ali. Não, eu acho que o fã do Guardiola é mais chato que o Guardiola. O Guardiola, ele dá liberdade para os jogadores quando os caras acham que não, tem que jogar o jogo de posição. Eles falam, o jogador cada um em sua função, não pode sair dali, tem que ser preso ali. O Guardiola não faz isso. O Xavi eu espero que não faça isso também. Eu espero que dê liberdade, mas dos 3 nomes eu acho que o Xavi pro futuro, e futuro eu digo 2022, 2023, não é tão cedo. O Erik ten Hag eu acho que tem que esperar mais 1 ou 2 temporadas. A gente viu o Peter Bosz saindo do Ajax também, que era vice-europeu, pro Borussia, não foi muito bem. E o Kik Setien eu tenho seríssimas ressalvas aí. Assim, quando o Barça perde pro Betis, claro, Setien e tal, e muitas pessoas começaram, esse é o cara que tem que vir e tal. Calma, não é assim, como o Gabi falou, além do problema ofensivo, o Betis é uma equipe que cria muito, finaliza muito, mas finaliza muito mal. Então as pessoas precisam olhar também para isso. Porque é uma equipe que toca bem a bola, isso, é uma equipe que finaliza muito mal. É uma equipe que defensivamente não... Gente, se não fosse o Bartra ali comandando, geralmente joga com 3 zagueiros, toma muito sufoco atrás. Eu não vou ser ousado. Eu assisti o jogo do Betis e acompanhei o Setien também no Las Palmas, né? Defensivamente, as peças que ele tem, ele não consegue armar um sistema defensivo. Pode ser que ele consiga no Barça, claro, são outras peças, outro modelo de jogo, outras peças que ele vai, se ele viesse a treinar a equipe. Também não me agrada o modo como a galera, vamos dizer assim, endeusou o cara tão cedo, né? Com relação ao Ten Hag, foi como o Gabi falou, o Barça tem 3, 4 pilares que são jogadores acima de 30 anos. São velhos? Não tem isso de ser velho, mas é uma adaptação, uma adequação ao jogo que você tem. E isso foi o que o Valverde entendeu muito bem. Qual foi o outro treinador que citaram também, que agora fugiu o nome? O Xavi. Não, calma, gente, calma. O Xavi, ele mesmo falou que não está preparado hoje para subir o Barcelona. Se surgiu, assim, algo bem, sei lá, o Valverde ganha a chance de dizer, vou largar, né? Ok, não acredito que isso vai acontecer. Mas eu ainda quero ver o Valverde até o término do contrato, até porque agora ele vai pegar, caso já tenha o De Jong, pode ter o De Ligt, né, como o pessoal fala, que é a pronúncia correta, mas eu vou falar De Ligt mesmo, porque não tem como. Então vão vir jogadores mais jovens, então eu quero ver como é que ele vai se adaptar a isso. Hoje, analisando, eu manteria o Valverde sem pensar 2 vezes. Mas para 2020, 2022, seria o Xavi mesmo. Mas o Setien não me agrada, até pelo que o Gabi salientou. E o Ten Hag a gente tem que ter assim, um pouquinho, dar uma pisada no freio. Vamos ver como é que é a carreira desse cara, como é que ele pode moldar
dentro das peças que ele tem no Barcelona, são diferentes das que ele tem no Ajax. É um bom nome, deixando bem claro, é um bom nome, mas eu manteria o Valverde hoje. Mas a pergunta assim, dele é justamente... Independentemente do que aconteça terça, tá? Independentemente do que aconteça terça. A pergunta dele é justamente sobre o futuro. Então, foram esses 3 nomes. A próxima pergunta é do Vitor Mendes e do Jordi Alba Brasil, que perguntaram, que foi até o que a gente falou um pouco. Com a possível saída do Silicen, vocês apostariam no promissor Iac Penha ou buscariam algum nome no mercado? Eu acho que depende das cifras, porque o Silicen foi muito barato na época, né? E provavelmente vai sair por um valor bem interessante. Eu já ouvi o nome do Onaná, né? O que era inclusive da Masia, mas aí eu ouvi 20 milhões de euros, eu acho muito caro, para um goleiro que vai ser reserva 90% da temporada. Depende muito de valor. Se acho que passou dos 10 milhões de euros, eu prefiro apostar no Iac Penha. Até porque o clube não tá com muita grana para ficar gastando uma posição que vai ser uma reserva praticamente toda a temporada. Foi como eu falei, surgiu o nome do Paulo Lopes também, né? Seria um preço poderia ser um preço acessível, é um cara que conhece a liga, é bom goleiro, não é só por causa do preço e tal. Mas confesso que não vi muito do Penha, até porque não dá para ver muita coisa. Mas se for por um preço alto, como o Gabi falou, não dá. Até porque a folha salarial do Barça hoje está bem inflada. Então, eu hoje apostaria no Penha, né? Mas se for por um preço legal, o próprio Paulo Lopes, que vem sendo citado assim no mundo esportivo, então, no esporte também, no diário, seria uma boa opção também. A gente tem que esperar também para ver o mercado, né? Se mexer, movimentar, para ter uma boa análise. Mas o Penha e o Paulo Lopes seriam 2 nomes hoje que me agradam bastante. Outra pergunta que é muito frequente, e a gente fala muito e se preocupa muito, é sobre nossa lateral esquerda. Quem vocês contratariam para a lateral esquerda, já que o Alba está numa idade avançada? Olha, eu acho que essa é a posição mais difícil de achar um substituto. O nome que eu mais gosto, que é o Gaiá, do Valência, parece que deu uma entrevista dizendo que não quer mais sair. Ele quer pro Valência recusar todos os propostos que vierem por ele. Eu acho que ele é o jogador mais parecido com o Alba. E aí, se a gente for pensar, também, eu não sei o quão pronto estão o Miranda ou o Cucurella. O Cucurella nem jogou de lateral esquerdo da temporada, era o meio esquerdo. O Miranda, pelo que eu li, também talvez não seja tão pronto, e ele é um garoto, ele tem 19 anos, né? Isso. Então, se for para comprar alguém, eu acho muito difícil. Os únicos laterais que eu vejo hoje que são passíveis de se comprar, eles vêm para brigar até por titularidade, e eu não sei se é isso que precisa agora, que é o Ferland Mendy, mas é muito caro. Acho que é muito caro, jogador do Lyon. Isso. E é um bueníssimo lateral, muito bom mesmo. E eu não consigo ver outro assim que vai chegar, vai aceitar reserva grande parte, que seja para descansar, que talvez seja esse momento, né? Ô Gabi, o que é que tu acha do Alex Moreno, do Rayo Vallecano? Também é uma possibilidade, talvez seja até mais barato, né? Porque ele, assim como o Alba, ele joga tanto assim, na segunda linha como na primeira. É um nome assim que surgiu assim, faz umas 2, 3 semanas. O outro que eu vi foi o próprio Alberto Moreno, né? Do Liverpool. Alberto Moreno também, mas aí o cara também é meio que tem problema com lesões, né? E o Felipe Luiz, acho que é o terceiro nome que eu li, porque... Sim, exato. Esse aí... Não, o Felipe Luiz seria... Nossa, eu busco no aeroporto. Eu nem moro na Barcelona, mas eu busco no aeroporto. Os 3 nomes assim, Maria, os 3 nomes, para deixar claro. Que me agrada seria o Felipe Luiz, o Gaiá, mas como o Gabriel já falou, parece que ele não quer sair do Valência, e o Moreno, do Felipe Luiz, ele encerra o contrato, né? Ele viria de graça. Tem mais esse fator. Por um lateral de seleção, nível top, eu acho que vale ficar de olho. Sim, então a gente vai para a última pergunta, que é: o professor Eduardo Mendes perguntou qual o impacto do Lenglet na temporada do Barça com a lesão do Umtiti. A gente até falou a respeito, né? Que ele foi muito importante. Uhum. Não, o impacto é totalmente positivo. Não tenho nada assim, só aquele começo que é natural, que ele foi expulso.
Como eu disse, eu não lembro se foi no primeiro jogo dele pela La Liga, mas eu sei que ele foi expulso no começo da temporada. Mas não tenho nada fácil a dizer de ruim do Lenglet. Casamento perfeito. Vai brigar para titularidade na próxima temporada, independente de quem vier, porque também sou, neste momento, um fiel escudeiro. Não sou um soldado porque ele ainda não tá no nível do Piquet, mas sou um escudeiro do Lenglet. E o Gabi tem uma pergunta também, né? Eu tenho algumas perguntas, na verdade, que o pessoal mandou quando a gente anunciou, mas eu acho que tem algumas que são bem mais legais da gente trazer, porque a gente acabou não entrando em debate. A primeira, deixa eu pegar aqui a pergunta para não fugir. Agora já fugiu. Peraí, dá uma segurada só, deixa eu achar aqui onde é que eu me... Aqui, achei. Eu acho que tem duas perguntas aqui bem legais. Eu acho que a primeira é do Fernando Andrade. Ele mandou o seguinte, da importância do Vidal nesse time. Eu acho que essa é bem legal de falar. E a outra que a gente pode responder é o que o Arthur deixou a desejar, acrescentou dessa primeira temporada, o que precisa melhorar, enfim. O que vocês acharam do Arthur? Acho que é do Diogo Rossi, também parceiro aqui do Rio Grande do Sul, ele trabalha na Rádio Grenal aqui em Porto Alegre. Foi colega de trabalho, enfim, mas acho que bem legal, porque acompanhamos o Arthur aqui muito perto, né, no Grêmio, e eu acho que a do Vidal também é bem legal. Não, você pode falar da do Arthur com mais propriedade, você acompanhou ele de perto. O Arthur, eu acho que primeiro, quando o Frank vier, ele pode dar um pulmão pro Arthur, tá? Primeira coisa, ele vai fazer um transplante de pulmão pro Arthur, que é o jogador, como eu falei, é o jogador mais substituído da liga, né? Isso. E, enfim, o Arthur, ele é muito bom no que ele faz. É um controlador de jogo nato, a gente já viu isso no Grêmio. Mas ele não aguenta jogar 90 minutos em alta intensidade, ele não consegue. Então, assim, ele foi titular, se eu não me engano, ele foi titular em 29, ou agora já são umas 32 partidas, e foi substituído em 30. Então isso já prova que ele não aguenta esse ritmo ainda. Acho que tem alguns fatores. Tem fator extracampo, sim, isso é fato. Tem fator dele não ter tido férias, também é um fato. E esse é meu medo porque tem Copa América aí, ele deve ser convocado, então já ligo o sinal de alerta para a recuperação do Arthur. E eu acho que é isso. O próximo passo para ele, no que ele se propõe, ele é perfeito. Eu acho que ele é muito bom, ele não perde a bola, ele controla bem o jogo, ele domina muito bem isso. O próximo passo para o Arthur é dar passes mais para frente. Eu acho que esse é o próximo passo dele. Então, primeiro, Frank, se você está ouvindo esse podcast, por favor, doe um dos seus pulmões para o Arthur. Acho que é a primeira coisa que você deve fazer. A segunda é o Arthur olhar um pouco mais o Rakitic, o que ele faz de passe para frente. Essa é a próxima. De resto, eu acho que é isso que ele tem que melhorar. De resto, acho que o Barcelona tem um ponto de corte na temporada também, que é o jogo contra o Tottenham, que o Arthur foi titular. Então, a gente viu contra o Liverpool porque ele não foi titular, né? A parte física. Então, tomara que melhore para a próxima. Tem fator extracampo, que a gente não vai entrar aqui em programa de fofoca, mas o Arthur, visivelmente, ele não aguenta o jogo. E muitas pessoas, eu vejo muitos comentários, né? A gente vai vendo, né? Não vai entrar em debate, mas muitas pessoas ficam, porque o Arthur só joga 65? É má vontade. Gente, é o seguinte, como o Gabi falou, ele vem de sequência no Grêmio, na verdade ele estava lesionado, E no próprio Grêmio ele não aguentava 90 minutos em muitos jogos. Isso, bem lembrado, muito bom até para enfatizar. Vem, sim, do Grêmio, chega no Barça, não tem um processo assim, de adaptação física, inclusive recentemente até a própria equipe médica falou, não foi uma cutucada, mas sim que ele não consegue suportar ainda. Então, para responder aquela galera, que ele só joga 60, 65. Galera, a gente tem um aspecto físico, a gente tem toda uma comissão por trás. Não existe má vontade, existe sim um planejamento, eu tenho certeza. Estão fazendo isso com ele hoje, para que na próxima temporada ele comece voando, ele comece a se adaptar e comece a jogar 90 minutos naturalmente. É isso que eu tenho falado do Arthur, que é um baita jogador, como diria o Neto, não é um baita jogador, controla muito bem o jogo, passa. Eu sinto falta ainda, que o Gato frisou, são esses passes, essas rasgadas que dá na defesa, né? Ele passe, como o Alba deu pro
o Suárez no último jogo, que aos poucos vai surgindo, então Ele tem 22 anos, né? Acho que é importante frisar também. Isso, natural, não precisa se preocupar com relação a isso, que é uma joia que a gente tem, está sendo muito bem lapidada. E a outra foi sobre o Vidal. A outra foi sobre a importância do Vidal na temporada, essa. Eu gosto muito do Arthur. Do Arturo. Esse não é o Arthur, esse é o King Arturo, como ele auto se denomina e como muita gente falou. Isso. Ele é... Eu não vou dizer que ele é peça fundamental, mas ele é bem importante no que a gente está vendo da temporada. Tanto que, para muito jogo, a substituição que sai o Arthur e entra o Arturo. O Vidal, ele é subestimado também quando a gente fala de um time que tem a posse de bola, mas muita gente esquece que o Vidal, ele foi campeão com o Bayern do Pepe, e ele era primeiro volante naquele time. Ele foi campeão com a Juventus do Alegre, que tinha Pogba e, se eu não me engano, Pirlo, né? Então era o trio Pirlo, Vidal e Pogba, que inclusive foi vice-campeão europeu pro próprio Barcelona. Então a gente às vezes faz, ele é só físico, ele é um jogador físico. Não é bem assim. Se eu não me engano, eu espero não dar a informação errada, mas tenho quase certeza disso. Ele é o jogador de meio campo que mais deu assistência no Barcelona. Então isso já é assim, gente, ele é muito importante. Ele é muito bom. E tem um outro número que é muito legal do Campeonato Espanhol, eu quero ver se eu consigo pegar aqui, que ele é uma das principais conexões de gol no Campeonato Espanhol pro Messi. Ele deu 5 assistências pro Messi fazer gol. Eu acho que isso também é muito importante. Ele é diferente do Arthur, ele é mais incisivo, né? O próprio gol na Champions, ele vira o jogo pro Coutinho, que provavelmente o Arthur não faria essa virada. O Vidal, ele é muito importante. Ele é muito importante, eu acho que mais uma temporada, mais 2. E a gente tava com medo quando ele chegou, porque ele tinha sérios problemas de lesão, né? A parte física, mas ele tá comprovando que foi uma bagatela pagar 15 milhões de euros num cara que tá sendo fundamental e, ao que parece, vai ser titular nessa reta final de temporada. E a questão do temperamento, né? Que a gente tinha muito medo. Eu só não tinha medo no clássico, eu queria mais aquele... ele entrasse na porrada mesmo, porque é isso aí que ele faz. Mas brincadeiras à parte, a gente tinha muito medo do temperamento dele com... pelo que ele jogou no Bahia, né? No Bahia. Assim, o Vidal, ele é um cara que sempre... Se a gente for pegar, não somente o da La Liga agora, os números que o Gabriel passou, se a gente for pegar a carreira do Vidal, ele sempre foi um cara de fazer muitos gols. Pega os jogos do Chile, campeão da Copa América. O Vidal é um animal, né? Sério mesmo, ele joga muito. Junto com Vargas, ele era um cara que fisicamente voltava. E quando ele chegou, eu lembro que eu falei com o Gabriel, a gente conversou sobre isso, né? Fisicamente vai ser muito importante. Foi o que faltou na temporada passada. O Messi falou sobre isso. Se o Messi falou, eu nem vou discutir. Não tem. E a gente debateu isso, só vindo em setembro. Então, assim, fisicamente, por que não colocou o Arthur para X jogos? Porque existe estratégias de jogo, enquanto o Liverpool não foi perfeito. O Barça sofreu. Mas aí vai muito do que o Gabriel falou. O Mané é um cara que dribla muito, não tem como separar 100% do cara. O Salah passou por cima do Lenglet e do Alba várias vezes no individual. E isso é natural, porque é como você chegar, não estou comparando, gente, tô falando de funções ali, dribladores. Você começa a reparar o Robin, você sabe que ele vai cortar. Aí é difícil. Então, assim, o Arturo, no caso, ele é um cara que tem uma leitura de jogo e ele se doa muito para a equipe. É incrível como ele se entrega, é incrível como ele consegue. Tem um vídeo que é bem interessante, que é ele conversando com o Messi no jogo contra... Foi da Champions, eu não vou lembrar agora e não vou passar a informação errada, mas foi da Champions, depois eu posso pegar. Ele conversando com o Messi, assim, só no olhar. O Messi aponta e o Arthur só faz... O Arthur, no caso, só faz um sinal de positivo e vai para lá. Sem nenhum tipo de estrelismo, posição física. É muito bom no jogo aéreo, a gente precisa, mesmo não sendo um cara tão alto, é muito bom no jogo aéreo. Tanto que fez muitos gols assim na carreira. Então, pro que vem, no caso 19 e 20, a galera que se liga, que eu acho que ele pode tomar conta ali e ser um titular. E só para terminar aqui, desculpa, Marília, foi uma pergunta que surgiu que eu vi, que a galera frisa muito, que foi do meu amigo Eduardo lá do
lá de Goiás, um grande parceiro mesmo, que é como vocês analisam o que o Valverde fez na Liga em relação a Sérgio Roberto e Semedo. Aí ele bota assim: gostaria que vocês analisassem taticamente também com relação às rotações. Eu começo? Tá. Pode falar. Eu falei no início até, eu acho que o Semedo é melhor lateral que o Sérgio Roberto, tá? Mas eu acho que o Sérgio Roberto entende mais o Barcelona que o Semedo. Então, o Valverde falou sobre isso logo após a vitória na Champions, que ele tem no Sérgio Roberto um jogador de meio campo na lateral. Isso não é um improviso necessariamente, né? Um jogador que sabe jogar ali e que fez sua grande parte da carreira ali, na verdade, na lateral. Então, nem considero improviso e jogadores estão aí para jogar em várias funções, acho que quanto mais, melhor. E o Semedo é um lateral muito físico, né? Ele vai ao fundo com muita facilidade, ele tem muita explosão, velocidade, então a rotação do Valverde, não sei se ele fala exatamente das laterais, se ele fala da temporada, eu acho que das laterais. Isso, eu acho que ele foi bem pontual, assim, quando ele precisava pressionar alto, marcar o adversário mais em cima, Sérgio Roberto. Quando ele precisava marcar mais forte um ponto adversário mais driblador, Semedo. Salvo, e aí quando a gente tá falando de Liga ele faz isso, na Champions tem alguns outros casos, ele preferia, como ele ia ter o Vidal no meio, preferiu ter o Sérgio Roberto na lateral, né, para ter uma saída mais qualificada também, apesar do Vidal saber fazer isso, e aí Semedo e Vidal talvez não fosse um casamento tão perfeito, mas eu acho que ele foi bem pontual, eu acho que quando alguém fala que o Barcelona tem problemas nas laterais, eu acho que não é bem assim, talvez não seja o ponto mais fraco da equipe. E se for, é um nível bem alto que estão mostrando os dois. Eu gosto, eu acho que ele fez um rodízio interessante porque ele tem dois laterais bem distintos na posição. Eu gosto muito do Semedo como lateral, porque eu acho que além dele subir bem, ele tem uma velocidade muito boa, ele sabe marcar melhor, ele é mais físico, como vocês falaram. Só que eu também gosto muito do Sérgio Roberto, eu gosto muito dele. Só que tem momentos, principalmente dele na lateral, que me incomoda, porque ele muitas vezes leva muitas bolas e acaba prejudicando o jogo no completo, sabe? Só que eu gosto muito dele no meio de campo também, o Sérgio Roberto. Entendeu? Uhum. Porque assim, se a gente for para analisar no meio de campo, e aí não entendo errado, eu lembro que seria mais um no meio, porque o meio já está tomado, Rakitic, Arthur, Vidal. Então, como é que e tem outra coisa que o Valverde faz, né? Botar os dois, né? Ele bota o Sérgio Roberto numa linha adiantada bem antes do Semedo. Exato. Foi isso que eu falei até pro jogo contra o Liverpool também, que eu entraria com os dois. Se a gente for pegar primeiro, respondendo ele, as rotações foram muito bem feitas. O Sérgio não jogou porque ele lesiona contra o Bilbao com o Rafinha. O Rafinha teve problema lá, lesionou grave, né? Infelizmente. E o Sérgio passa um tempo sem jogar. Mas com relação às rotações, para mim, perfeitas, foi como o Gabriel também disse, quer marcar mais lá em cima, o Sérgio Roberto. Você quer defender, quer dar mais amplitude que eu estou dizendo, quer jogar mais pelos lados, você tem o Semedo e tal. Ok. Mas o Sérgio Roberto tem um ponto diferencial. No jogo contra o Liverpool, seria o gol dele, que ele tem essa facilidade. Como ele é um meio campista, ele tem essa facilidade contra o Liverpool, infelizmente não aconteceu. Mas ele tem muita essa facilidade de jogar por dentro. Com relação às rotações, perfeito, porque o Valverde conseguiu colocar o Sérgio em vários momentos, o Semedo também, isso vai tática de jogo. Só aquela lesão mesmo do Sérgio junto com o Rafinha, que impossibilitou que ele pudesse jogar mais vezes. Como o Gabriel salientou, existem diferenças táticas para marcar lá em cima, para defender mais, que é o Semedo, lógico. E o grande diferencial do Sérgio Roberto, por ser meio campista, ele gosta de jogar muito por dentro, e isso facilita muito a vida do Messi. Não só do Messi, do Suárez também, e do ponta, no caso lá do oposto. Então, para mim foi muito bem feito. As pessoas reclamam muito, o Sérgio Roberto é um cara improvisado. Quando se tem 3 anos atuando numa posição, para mim não é improviso. É tipo falar do Mascherano, eu mal comparando. Falar do Mascherano. O Mascherano passou vários anos jogando como zagueiro. Para mim já não era mais volante do Barça, era zagueiro. Então, para mim, hoje o Sérgio Roberto é lateral. Mas ele jogou no meio essa temporada também.
Então, quanto mais versatilidade você tiver, melhor. Porque tem lesões, cartões, e isso facilita muito para o treinador. Então, sem medo, Sérgio Roberto, eu estou tranquilo com relação aos dois. Então, gente, é isso. Foi um prazer ter conversado com vocês. Muito obrigada aos meninos por me acompanhar nessa estreia como apresentadora. Confesso que fiquei nervosa. Pô, primeiro deixa eu agradecer demais. É sempre legal falar de Barcelona, como é bom falar do Barcelona. Obrigado a Marília aí, que foi com um bom chave, foi controlando todo o podcast. Desculpa se eu fui muito prolixo algumas vezes, porque se desse eu falava umas 5 horas de Barcelona e de temporada. E, enfim, queria agradecer mais uma vez. Para quem quiser me seguir nas redes _Gabriel Corrêa, o Futuri é @Futuri, FOOTUREFC, Futuri FC. A gente faz análise lá, não só de futebol europeu, mas muito de futebol nacional. A gente tem lives nas segundas-feiras, enfim, para quem quiser nos acompanhar, a gente tem o podcast, vários podcasts, na verdade, um semanal, alguns quinzenais. Para quem quiser nos acompanhar, pode mandar pergunta, enfim. Agradecer mais uma vez. Espero ser chamado e convocado, estar no elenco em próximas oportunidades, mas mais uma vez agradecer ao Rani pelo convite, a Marília aí pela apresentação, a Gabi que não pôde estar, né, nessa gravação de hoje, o Ivanor, enfim, todo mundo aí no canal Barça Brasil, todo mundo que acompanha o Blaugrana Cast, obrigado mais uma vez. Não, galera, então assim, Gabriel fala também do teu texto no Futeprint, são as mutações do Guardiola. Ele tem um tempo. Pode até, a gente vai deixar o ele link tem um também. tempo até o texto, acho que vale até a atualização dele, mas mostra que o Guardiola ele mudou, né? O jogo de posição bem sólido do Barcelona, um jogo com os laterais por dentro no Bayern, um jogo do De Bruyne livre no City, é muito legal. Não porque eu escrevi, mas eu tenho certeza que é legal ler sobre o Guardiola, sempre é legal, então vai estar aí nas dicas pro pessoal. Leiam, por favor, e me digam se acharam bom. Pronto, com relação desculpa galera, minha voz, mas hoje o Gabi disse assim, hoje foi assim meu parceiro, foi meu chave, né? Não, foi meu Iniesta, assim, a Marília foi a chave da gente, o Gabi foi meu Iniesta, porque hoje minha voz realmente tá, hoje não, faz uma semana já faz uma semana que minha voz tá assim, mas agradecer ao pessoal. Falar do Barça é sempre legal, principalmente com relação a essa liga. A Marília também, os parabéns, né, porque conduziu muito bem o programa. Desejar melhoras a Gabi, né? Desejar melhoras a Gabi também, que felizmente não pôde participar. O Ivanor tá na praia, né? Tá de boa lá. Então um abraço para ele. Então é isso, até uma próxima. Muito obrigado e desculpa qualquer coisa, mais uma vez que minha voz realmente. Mas é isso. Acompanhe a gente aí, siga nas redes. Vai ter programa também no YouTube. E mande sugestões também de tema, de pauta, que a gente está aceitando. Como a temporada está terminando, a gente aceita também. E é sempre um prazer agora que a gente trouxe as perguntas dos nossos seguidores, pessoas também que falaram comigo no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. E é isso, agradecer ao Gabi também, que é parceiro há muito tempo. E até a próxima.